Bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. E, como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, ao Azeite Talismã e à Prozis, claro. Não se esqueçam, quando fizerem compras, e se fizerem compras, mas acho que deviam fazer compras na loja online da Prozis, não se esqueçam de incluir a palavra Lenga-Lenga, é uma palavra só, e que vos dá direito a descontos que podem ir até 15% ou acumular com outras promoções, não importa as promoções que estão a decorrer na Prozis, e estão a decorrer promoções, a palavra código Lenga-Lenga tem sempre efeito e traz sempre benefícios aos felizardos dos consumidores da Prozis. Avançando, despachada esta parte, esta obrigação contratual, vamos ao Dr. Passos Coelho. É capaz de ser melhor. É capaz de ser melhor falar das declarações, não especialmente das últimas, mas das sucessivas declarações que o Pedro Passos Coelho tem feito nos últimos tempos, com maior insistência, com maior frequência, com maior virulência, talvez, e violência também, no, acerca da governação e acerca do estado do país. A última mais falada foi a declaração em que ele comparou os políticos que não têm coragem de fazer reformas, que trocam o risco de perder, que temem o risco de perder popularidade por fazerem reformas. Ele comparou esses políticos a prostitutos e muita gente ficou escandalizada, mesmo concordando com o conteúdo e com não concordaram, quer dizer, acham, mesmo os que acham que Pedro Passos Coelho tem razão, acham que os termos o termo foi excessivo e que não se deve enverdar por aí. Muito bem, algum PSD ligado à atual direção, naturalmente, veio até dizer que Pedro Passos Coelho está a arriscar-se cair em desgraça dentro do próprio PSD. Alguns comentadores, ou vários comentadores, não especialmente conotados com o PSD, mas vieram dizer o mesmo. E não perceberam, ou fingiram não perceber, mas acho que não perceberam mesmo, que ao fazê-lo, ao dizer que Pedro Passos Coelho arrisca perder alguns dos seus apoios nas massas populares, entre os eleitores, entre figuras do PSD, primárias ou secundárias ou terciárias, não perceberam que ao dizer isso estão justamente a dar razão a Pedro Passos Coelho e às declarações de Pedro Passos Coelho e a confirmar as declarações dele. Estão a confirmar que ele, pelo menos, não tem medo de perder a popularidade. Não tem medo absolutamente nenhum, já o demonstrou enquanto governante, tomou, não exatamente por iniciativa dele, mas a expensas da Troika, que o engenheiro Sócrates forçou a desabar em Portugal, a aterrar em Portugal, já na altura tinha demonstrado que não tinha receio de perder popularidade por tomar decisões difíceis e agora não tem receio absolutamente nenhum de perder popularidade, eventualmente, por dizer coisas menos agradáveis. E então ele diz coisas menos agradáveis e que nem por isso deixam de ser verdadeiras. Aquilo que ele diz sobre a governação atual é inteiramente verdade, com mais referência à prostituição, menos referência à prostituição, isso é relativamente irrelevante, não é esse o ponto, não vale a pena estar a transferir as declarações de Pedro Passos Coelho para uma palavra que pode ser considerada excessiva e ofender estas almas puritanas, que são muito púdicas, não vale a pena ir por aí, vale a pena pensar naquilo que ele de facto tem dito, e aquilo que ele tem dito repetidamente, não só desta última vez, da penúltima, da antepenúltima, da antepenúltima, aquilo que ele tem dito é que o país. Eu peço desculpa que vou ter que interromper isto. Ora, desculpem este salto, que foi aqui uma interrupção por motivos de força maior ou menor, depende, da perspectiva. E estava eu a falar das declarações do Passos Coelho, do Pedro Passos Coelho, as quais, a meu ver, e acho que ao ver de qualquer pessoa mais ou menos atenta ao que se passa no país, são inteiramente corretas. Ele tem toda a razão naquilo que diz. Este governo adotou uma estratégia puramente de manutenção, de gestão corrente. Nisso não difere
na essência, na natureza da governação, não difere absolutamente nada dos governos do Dr. António Costa. Haverá um bocadinho menos de fanatismo ideológico, porque não exatamente até por causa do Dr. Costa, mas por causa das pessoas que o odiavam, que há ali um certo marxismo-leninismo. Havia ali à solta, ainda há no atual PS, como vemos. Talvez o PSD não sofra disso, ou pelo menos não sofra disso a esse ponto, já não digo nada, mas tirando esses pormenores que se refletem em algumas alterações da lei, por exemplo, da lei do alojamento local, que se refletem num pormenor ou outro do fisco, numas mudancinhas de escalão, numas pequeníssimas alterações de IRS, mas tirando essas nuances ideológicas, a essência da governação é exatamente igual à da doutora António Costa, ou seja, é fazer o possível para não levantar ondas e para que não haver essas ondas, não, as eventuais ondas pudessem, evitar que as eventuais ondas pudessem prejudicar a imagem do governo e a imagem do Dr. Montenegro, absolutamente imaculada, como sabemos. O PSD convenceu-se que assim se ganham eleições, e talvez tenha razão, o Dr. Costa usava a mesma estratégia e ganhou eleições. Agora, é isso que o país precisa, aí é que já não, parece-me que não. O país precisa de mudanças, precisa de reformas estruturais, lá vem a desgraçada da expressão, precisa de reformas estruturais a sério, não precisa das reformas estruturais que o Dr. Montenegro anuncia, porque cada vez que ele muda uma décima no escalão do fisco, ou que faz outra coisa absolutamente microscópica qualquer, o Dr. Montenegro vem anunciar cada ínfima mudança, que ninguém dá por ela, até mesmo a questão do pacote laboral, que tanto se tem discutido e, na realidade, implica muito poucas alterações à lei vigente, mas cada vez que o Dr. Montenegro anuncia qualquer coisa, já fala de reformas estruturais. Para ele, reformas estruturais é mudar uma vírgula numa lei, ou duas vírgulas, vá. Ele já está naquela fase do engenheiro Sócrates, que quando inaugurava uma fábrica falida, falava em um momento histórico, sempre que o engenheiro Sócrates espirrava, ele próprio anunciava tratar-se de um momento histórico. O doutor Montenegro, sempre que espirra, anuncia uma reforma estrutural. O próprio espirro é a reforma estrutural do doutor Montenegro. É uma das, não é? Ele já fez muitas reformas estruturais. Ora bem, de reforma estrutural em reforma estrutural, o país não tem saído da cepa torta e convinha. Era bom, era preferível que o país chegasse à cepa mais direita, ou endireitasse um bocadinho a cepa, porque neste estado, está ali uma cadela minha a passar, é um figurante deste vídeo. Neste estado de coisas, nós realmente não sairemos disto, e agora as pessoas ficam a discutir cada frase do Pedro Passos Coelho, desde logo discutem-nas e as declarações de Pedro Passos Coelho têm repercussão, porque Pedro Passos Coelho tem legitimidade para causar essa repercussão. Aquilo que ele diz, seja depois elogiado, seja criticado, acontece porque se trata dele e porque ele será neste momento o único político do país. Eu peço muita desculpa a apreciadores ou admiradores de todos os políticos, mas para mim Pedro Passos Coelho é neste momento o único político do país, parece mais ou menos evidente que tem legitimidade, até por ter passado pelo governo nas condições que passou e por ter governado da forma como governou, tem legitimidade para fazer declarações, as declarações que bem entender, ainda por cima essas declarações estão certas, ainda por cima o peso dele, o peso institucional dele, o lastro que ele deixou na política, fazem com que essas declarações tenham o impacto que têm. Se fosse outra pessoa qualquer a fazer essas declarações, todos os dias as televisões estão cheias de políticos e de ex-políticos e de futuros políticos a dizer coisas e ninguém quer saber, ninguém comenta nada do que o Dr. Portas diz, por exemplo. O Dr. Portas não tem importância absolutamente nenhuma. Nada do que ele diga implica qualquer reação das pessoas, é mais ou menos indiferente. Ele tem dito muitas coisas, já estão com um espaço de comentário para aí há 78 anos, num canal qualquer, e nunca vi qualquer repercussão face àquilo, face às opiniões do Dr. Portas, por exemplo, o Dr. Portas, temos muitos outros casos. Agora, o que Pedro Passos Coelho diz tem impacto, porque Pedro Passos Coelho não é o Dr. Portas ou os tais muitos outros casos. O Pedro Passos Coelho tem, de facto, legitimidade para poder fazer essas declarações, não, poder fazer qualquer um tem legitimidade, mas
tem a credibilidade suficiente, tem um peso suficiente para que essas declarações realmente contem, ao contrário das declarações dos outros que não contam. Essa é a grande diferença e esse é o motivo pelo qual tanta gente anda abespinhada, sobretudo abespinhada com as declarações de Pedro Passos Coelho e principalmente dentro do PSD ou dentro de algum PSD ou uma parte do PSD está muito receosa com aquilo que Pedro Passos Coelho possa vir a fazer. Se pode vir a criar um novo partido, não passa pela cabeça que isso possa acontecer, não acho que faça sentido. Até poderia fazer sentido, mas por razões que não me vou dar ao trabalho agora aqui de explicitar, mas não acho que seja por aí. Acho que Pedro Passos Coelho, sinceramente, eu conheço o Pedro Passos Coelho, falo com ele uma ou duas vezes por ano, não somos propriamente amigos próximos, e quando falamos, normalmente é evidente que eu não lhe pergunto diretamente o que é que ele está a pensar fazer, até porque sei que ele não me responderia, e se eu perguntasse e ele respondesse, eu também não viria contar aqui, porque não venho contar aqui conversas privadas, como é natural, nem aqui nem em lado nenhum. De qualquer maneira, parece-me que Pedro Passos Coelho tinha a ideia de suceder, de voltar a ser líder do PSD, enquanto o Dr. Costa era primeiro-ministro, antes dos 70 mil euros ou 75 mil euros enfiados lá nos livros e numa caixa de vinho ou não sei o quê, e do famoso parágrafo que levou à demissão injustíssima do Dr. Costa, que está aborrecidíssimo com isso, claro, lá na presença do Conselho Europeu. Acho que a ideia de Pedro Passos Coelho passava por aí, passava por esperar o desgaste do governo do Dr. Costa e, em simultâneo, o desgaste de liderança de Montenegro com previsíveis derrotas ou com eventuais derrotas eleitorais que pudessem criar uma frecha dentro no PSD por onde Pedro Passos Coelho pudesse regressar. As coisas não se passaram assim e Pedro Passos Coelho terá hoje, julgo que ele terá ainda a ideia de voltar à política através do PSD, através da liderança do PSD, através de eleições para a liderança do PSD. Também não passa pela cabeça que Pedro Passos Coelho aceitasse uma situação excepcional em que fosse indigitado isto ou aquilo sem a legitimação do voto. Não faz sentido, não bate certo com ele próprio já disse que nunca aceitaria uma situação dessas, portanto... Agora, que me parece, mas é uma impressão, que vamos ver se a realidade algum dia permitirá que isto aconteça, que me parece que Pedro Passos Coelho tenciona voltar a ocupar um lugar na política, não só através de declarações e do impacto dessas declarações, mas através de um cargo real, da liderança de um partido, e esse partido será naturalmente o PSD. Isso eu tenho a impressão que sim. Também tenho a impressão de que Pedro Passos Coelho, isso já é semi-público, acho que se pode dizer que Pedro Passos Coelho terá recusado os conselhos ou as recomendações de algumas pessoas próximas para concorrência à presidência da República. Acho que ele, e com razão e com plausibilidade, Pedro Passos Coelho desvalorizou o cargo da presidência da República e que, ao que sei, ele, como não foi comigo, acho que posso contar, e acho que isso já correu mais ou menos por aí. Pedro Passos Coelho não teve interesse em se candidatar à presidência da República, ao contrário do que alguns dizem, que o PSD devia ter apoiado Pedro Passos Coelho e tal. Não, Pedro Passos Coelho poderia ter avançado por ele mesmo, sem o apoio direto do PSD. Aliás, se ele avançasse, seria muito difícil ao PSD apoiar outro candidato qualquer, como apoiou aquele potentado do Dr. Marcos Mendes. Mas o Pedro Passos Coelho não quis a presidência da República, que acho que teria conseguido sem grandes dificuldades, e acho que ele sabe disso, e acho que sabendo disso, não estava, mesmo assim, não estava interessado. E realmente acho que Pedro Passos Coelho é mais necessário no país como chefe de um governo, de facto. Para Presidente da República serve muito bem o Doutor Seguro ou outro penduricalho qualquer, sem ofensa para o Doutor Seguro ou com ofensa, mas uma espécie de repositório de vacuidades, de banalidades, que não adiantam nem atrasam. Portanto, nós vimos com o professor Marcelo o que é que a vacuidade, a que ponto a vacuidade podia descer, e o doutor Seguro acho que não está interessado em fazê-la subir absolutamente nada. Portanto, na presidência da República, eu falei aqui e noutras sedes, falei várias vezes da desvalorização do papel da presidência da República, do papel institucional do Presidente da República, cometida, ou
alimentada pela prestação do professor Marcelo, e os resultados estão à vista, quer dizer, hoje em dia ninguém quer saber da Presidência da República, ninguém quer saber da pessoa que ocupa a Presidência da República. Alguém se lembra de facto que o Dr. Seguro é Presidente da República? Sim, se nos perguntarem, uma pessoa pensa ali um segundo ou dois e acerta na resposta, mas ninguém sente de facto que existe um Presidente da República que serve para alguma coisa, ou que o Dr. Seguro é o Presidente da República. É mais ou menos indiferente. Não é por aí. Acho que o país precisa de facto de reformas estruturais, e acho que o único político, não acho que seja o Dr. Ventura, lamento, acho que o Dr. Ventura é demasiado imprevisível, demasiado instável, demasiado preso às tais necessidades de popularidade que o Dr. Montenegro, que o Pedro Passos Coelho acusa provavelmente o Dr. Montenegro, não sei, ele não citou nomes, mas acho que o Dr. Ventura padece em parte dos mesmos efeitos. Acho que o Dr. Ventura está muito, o André Ventura está muito dependente da popularidade. Criou-se uma espécie de dinâmica no Chega, que o Chega tem que crescer a cada eleição, tem que se manter em alta nas sondagens, e portanto não há nada que o Dr. Ventura diga que não seja filtrado pelo crivo do impacto que isso possa ter no seu eleitorado normal ou no seu eleitorado potencial. Tudo aquilo é medido, tudo aquilo é feito em função não das necessidades reais do país, mas em função das necessidades eleitorais do Partido Chega. Portanto, acho que não será André Ventura a pessoa absolutamente indicada, pelo menos neste momento, pelo que vejo do comportamento dele, não será, enquanto ele mantiver esta atitude de dependência da aprovação popular, acho que não será por aí, não será, não é ele a pessoa de que necessitamos ou de que Portugal necessita neste momento. Acho que essa pessoa é Pedro Passos Coelho. Acho que o próprio André Ventura sabe disso, as sucessivas declarações, mesmo quando discorda de Pedro Passos Coelho, discorda com extremo respeito, com extremo obséquio. O André Ventura nunca entra em conflito com Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho já picou o André Ventura por mais do que uma vez, até muito recentemente, como vimos muito recentemente, e a resposta, a propósito da diminuição da idade da reforma, e a resposta do André Ventura às críticas de Pedro Passos Coelho foi o mais branda possível, pois é uma pessoa que eu respeito muito, nem sempre estamos de acordo e tal, mas continuo a achar que o Dr. Passos Coelho é isto e aquilo, e portanto é difícil também, parece-me difícil que num dia que, eventualmente, hipoteticamente, Pedro Passos Coelho regressa à política, o André Ventura tenha grande legitimidade para entrar em conflito aberto com ele. Provavelmente não entraria também em conflito aberto ou tão aberto com ele como tem entrado com o atual líder do PSD, chefe do governo, o Dr. Montenegro, até porque a perspectiva de Pedro Passos Coelho face ao Chega é completamente diferente. Pedro Passos Coelho tem para com as linhas vermelhas e a cerca sanitária, uma postura absolutamente crítica, que ele já se fartou de reiterar, e que estrategicamente, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral do PSD, teria sido altamente benéfica para o PSD. O PSD teria hipótese de ter secado o Chega na altura própria. E não fez porque alinhou no discurso da esquerda, alinhou nas linhas vermelhas que a esquerda impôs ao PSD. O PSD caiu na esparrela, e acho que boa parte do sucesso eleitoral do Chega, que é absolutamente inegável, se deve a isso, se deve às linhas vermelhas, como não se deveria à falta delas. Esse é o ponto, e é um ponto que Pedro Passos Coelho mais uma vez viu com nitidez e que o Dr. Montenegro mais uma vez não percebeu. O Dr. Montenegro não é fantástico a perceber coisas, é razoável a gerir o estado das coisas que temos. E é assim que tudo aponta, vai decorrer a governação. Vai decorrer a governação sem grandes sucessos, sem grandes fracassos, apenas nesta mudorra habitual que temo os portugueses gostam. Ou seja, uma quantidade suficiente de portugueses para decidir, capaz de decidir eleições, gosta desta mudorra. E por isso nós vemos nas sondagens, que até agora o PS parece que está à frente de qualquer coisa, mas isso são diferenças que se podem alterar a qualquer momento, mas quer dizer, vemos nas sondagens, apesar do sucesso do Chega, apesar de tudo isso, que tem um discurso diferente, de facto, dos outros dois partidos, do PS e do PSD, apesar de tudo isso, o PS e o PSD continuam a arrebanhar
sei lá, seguramente mais de metade do eleitorado, uh, é sinal que mais de metade do eleitorado não está aborrecido, não está contrariado por este estado de coisas, pelo modo de estagnação em que o país entrou desde o engenheiro Guterres, portanto há 30 anos, 31, praticamente 31, para sermos exatos. O país entrou neste estado e acho que a maior parte das pessoas que compõem o país, que fazem a sociedade portuguesa, não se importa muito que isto esteja assim. Portanto, eu não sei se este é o outro lado, é o lado do risco de um eventual regresso, e não sei por que via, exatamente, mas através de uma derrota eleitoral de outro Montenegro, por exemplo, acho que um vazio de poder no PSD, uma situação de indefinição de poder, abriria a porta a Pedro Passos Coelho, mas também não sei se essa porta que se abriria no PSD corresponderia ou teria equivalência numa porta aberta no país. Eu não sei se Pedro Passos Coelho teria o sucesso no país que eu gostaria que ele tivesse, porque eu não sei se as reformas que ele promete, não é exatamente sangue, suor e lágrimas como prometia Churchill, mas são pelo menos obstáculos, são situações difíceis, são alguns engulhos que estão associados a reformas, há algumas dores, umas dores de parto, como por exemplo se viu na Argentina com o Sr. Milei, há umas dores de parto associadas às reformas, às mudanças que são necessárias para que elas produzam frutos a médio prazo, a longo prazo, algumas mais no curto prazo, mas de qualquer maneira há dificuldades pelo caminho, há dor, há alguma dor no caminho, e que Pedro Passos Coelho não tem problemas em assumir, não tem problemas em aplicar, porque lá está, não é governado, ele próprio não se governa com base na popularidade, se há uma coisa que por muito que custe, é, é preciso que seja feita, ele fala, independentemente desses custos, mesmo para ele, eleitoralmente. Já o repito, já o vimos quando ele esteve no governo, não tenho dúvidas que voltaria a fazer mais coisa, menos coisa, voltaria a proceder da mesma maneira, porque é o caráter dele. O caráter dele não é propenso a incomodar-se com a opinião que os outros têm dele, mesmo que os outros sejam os eleitores, que lhe podem dar as vitórias ou as derrotas. É o feitio dele, é um feitio peculiar, em Portugal muito raro e na política portuguesa hoje em dia é absolutamente único. Agora, se há uma quantidade suficiente de portugueses pronta a receber e a aplaudir Pedro Passos Coelho a ponto de ele ganhar eleições legislativas, bem entendido, não sei, francamente não sei. Gostaria de pensar que sim, gostaria de pensar que os portugueses querem mudanças, que os portugueses têm a noção de que vale a pena arriscar um pouco, que vale a pena aqui ou ali poder sofrer um bocadinho mais, nem que seja alguns abalos, para que o país possa ser melhor, para que possamos ter condições de vida melhores, para que possamos ter melhores salários, para que possamos aumentar a nossa produtividade, para que possamos viver melhor do que vivemos enquanto sociedade. Há portugueses que pensam assim, e são numerosos, com certeza, felizmente, mas não sei se são os suficientes para que uma visão destas seja maioritária, seja vitoriosa numas eleições legislativas. Acho que pode ser, não estou a dizer que não seria, mas não tenho a certeza absoluta. Suponho, mas também suponho que Pedro Passos Coelho também não tem a certeza absoluta disto. De qualquer maneira, lá está, como ele não se regulamenta, não se rege pela visão que os outros possam ter daquilo que ele pensa ou diz, ele vai dizendo, vai pensando coisas e vai dizendo cada vez mais, vai dizendo essas coisas. Pensar sempre as deve ter pensado, agora di-las com muito, muito maior frequência, e isso incomoda nitidamente o governo, incomoda em particular o Dr. Montenegro, incomoda os comentadores que, não gostando do governo, que estão mais ou menos a serviço do PS ou de forças de esquerda, são mais inclinados sempre à esquerda, mesmo criticando o Dr. Montenegro em praticamente todas as situações, acabam a defender, ironicamente, o Dr. Montenegro, ou protegê-lo das declarações de Pedro Passos Coelho, porque o ódio dos comentadores é Pedro Passos Coelho, o ódio dos comentadores a Pedro Passos Coelho é maior do que o ódio que dedicam ao Dr. Montenegro, porque a força de um não é a força do outro. Embora o outro seja hoje o chefe do governo, é evidente que o peso político do Dr. Montenegro não é comparável ao peso político de Pedro Passos Coelho. E é nesta situação que o país está.
é uma situação ideal, não está longe de ser ideal, é uma situação não é boa também, sequer. Agora, é melhor, dentro da estagnação a que estamos sujeitos, que nos deixamos afundar há décadas, é melhor existir o Pedro Passos Coelho, de longe, é melhor de longe existir o Pedro Passos Coelho do que não existir, porque se não existisse o Pedro Passos Coelho, nós nem sequer teríamos a hipótese de ter esta conversa, não, e não teríamos a hipótese de ter estes termos de comparação daquilo que ele propõe, entre aquilo que ele propõe e aquilo que o governo faz ou não faz, melhor dizendo. Portanto, a existência dele, mesmo fora da política, é absolutamente fulcral. Eu acho que a existência dele dentro da política seria ou poderia vir a ser decisiva. Não acredito em santos, não acredito em milagres, acredito que há pessoas, que são poucas, capazes de fazer melhor do que outras pessoas. Acho que Pedro Passos Coelho, como chefe de governo, faria, sem dúvida, ou tentaria pelo menos, a realidade às vezes impõe-se, mas tentaria de certeza fazer melhor do que estes senhores fazem. Estes senhores, na realidade, não fazem absolutamente nada. Tal como o Dr. Costa não fez absolutamente nada, a não ser afundar o país, porque quando não se faz nada, e o país vive num estado de estagnação, as coisas tendem a piorar, nem que seja por inércia. Das leis da física, as coisas. Se um objeto cai na areia movediça e se não se fizer nada para o retirar de lá, ele vai afundando. O nosso país caiu numa espécie de pântano, como disse o outro, na altura própria, caiu numa espécie de pântano por culpa do outro, justamente, e se não retirarmos de lá, se não fizermos nada para o retirar de lá, o país vai cada vez entrar mais fundo nesse pântano. Isso parece-me ser óbvio que não é bom. O que também não é bom é que a lenga-lenga tenha de terminar, mas por hoje vai terminar. Não se esqueçam, se forem à loja da Prozis, usem a palavra código lenga-lenga. Muito obrigado à Prozis pelo patrocínio e obrigado aos espectadores que fazem compras na Prozis. E que fazem com que esse patrocínio tenha sentido. Obrigado por ter estado deste lado. Eu sei que hoje não respondi às perguntas que vos pedi na semana passada. Para a próxima semana vou começar, havia apenas uma ou duas perguntas, para a próxima semana, pelo menos que eu soubesse responder ou que me interessasse responder, façam mais perguntas e eu para a próxima semana dedico pelo menos metade do programa, se não o programa todo, às perguntas que vocês fizerem. E no meio as pessoas que fizeram as perguntas, evidentemente, a menos que me peçam um resguardo ou descrição. Portanto, até para a semana, não se esqueçam, façam perguntas aí nos comentários do YouTube sobre o que quiserem, podem fazer sobre as perspectivas de Portugal no Mundial de Futebol. Eu depois respondo, não vou responder agora. Até para a semana.